A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 15 de junho de 2023, tem como título: A família de Jesus volta do Egito para Nazaré. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, do versículo 19 ao 23, que diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Queridos, Deus não deixa nada por conta do acaso, né? Seus atos sempre visam a um objetivo. E isso também não é aí um encorajamento para nós, né, nos dias de hoje? Podemos ter certeza de que não estamos à mercê do acaso ou do destino, nem sequer aí da arbitrariedade de qualquer poderosos, né, autonomeados, mas sim da bondade e do amor de Deus. E que felicidade para a pessoa, né, que pode se considerar filho ou filha de Deus. É como o apóstolo Paulo disse: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Em outras palavras, ele disse: sem Jesus não tenho nada. E inversamente vale também a palavra de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui no texto que lemos, não sabemos, né, e não se declara quanto tempo que José permaneceu no Egito com a sua família. Mas a história nos informa que Herodes morreu pouco tempo depois, e com a sua morte houve aí o retorno a Israel, de modo que a permanência do Egito não deve ter durado muito tempo, né? E somente então, queridos, é que o Evangelho segundo Mateus relata que Maria e José se estabeleceram novamente em Nazaré. O retorno a Nazaré, né? Seja pela primeira vez desde o nascimento do Senhor Jesus, possivelmente depois de aproximadamente 2 anos, né? Ou aí um novo retorno após um comparecimento intermediário à festa da Páscoa. O enunciado aqui do versículo 22 que lemos sugere fortemente, né, que José nem queria ir a Nazaré com a sua família, mas sim ele queria ir para Belém. Como consta, ele teve medo de ir à Judéia, conforme está escrito. E a cidade de Belém ficava na Judéia, porque Arquelau reinava sobre a região. Só depois, então, de orientado aí por um sonho, é que José voltou a Nazaré. Como já dissemos, é bem provável que José quisesse ir morar em Belém, ou que até já se tivesse ali estabelecido naquele lugar. Mas Deus, que anteriormente, né, providenciou que Maria e José deixassem Nazaré e tivessem de ir a Belém, o mesmo Deus providenciou agora que Maria e José não fossem novamente a Belém, mas sim retornassem a Nazaré, porque isso também fazia parte do plano sagrado de Deus, conforme está escrito. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E assim estamos de volta a Nazaré, de Nazaré a Nazaré. E vemos que a palavra não se contradiz, mas constitui uma única revelação de Deus a nós. O plano sagrado de Deus perpassa a Bíblia toda como um fio vermelho. Nós é que constantemente nos contradizemos e partimos de premissas erradas.
Deus, porém, não se contradiz. O que ele diz é claro, verdadeiro, preciso, único, soberano, onipotente e inabalável. É fascinante observar como Deus atinge o seu objetivo com sua palavra e seu plano. Ele lança mão de um imperador romano para ordenar o recenseamento no momento certo, que acaba por fazer com que o Senhor Jesus nasça no momento certo e no lugar determinado. Ele utiliza um tirano vaidoso e aterrorizante como Herodes para assegurar que se cumprisse a palavra: do Egito chamei o meu filho. E agora Deus usa outro governador, não menos cruel, chamado Arquelau, para providenciar que Jesus não crescesse em Belém, mas sim em Nazaré, para que ele seja chamado de Nazareno. Queridos, nada acontece por acaso, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E assim, podemos encerrar com plena confiança na palavra de Deus e nas suas promessas, citando aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.